Glória a Deus. Deus está com nós outros, nos ajudando e nos bendecindo, regalando esse Mercúrio mais de vida, não? Um dia mais de vida, que é difícil viver. Pero diria um autor já em Brasília, um poeta, que viver é complicado, pero morir é difícil. É difícil morir, hein? Não é fácil, né? Eu passei aí cerca, ao menos a sensação, não? Eu tenho essa sensação de que não vai terminar nunca. Duele. Pero, graças a Deus, o Senhor nos ha ajudado. Nos ha dado força, hein? Se te hace eterno. E nesses momentos não funciona nada. Nada funciona. Eu vou fazer uma série de prédicas, porque estava pensando no João Rusto. Mientras atravessava esse momento de Covid, e eu pensei, vou fazer uma série de prédicas falando da fé, porque nós outros não temos fé. Nós outros temos crenças. Nós outros temos crenças, e nem digo nem crenças bíblicas. Nós outros temos crenças mitológicas baseadas na Bíblia. Nós outros temos crenças fabulosas, basando-se na Bíblia, pero que não tem nada a ver com a ensinança verdadeira de Jesus. E não nos damos conta disso. Quando estamos enfermos, nós outros que só queremos que tudo ocorra e queremos falar e que a coisa ocorra, não? Que a coisa cambie já. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E em nome de Jesus tem poder. E recitamos versículos e tu levaste naquela cruz todo é dolor. E é verdade, recitamos versículos bíblicos verdadeiros, que é verdade, pero não tem nada a ver com fé, tem a ver com crença. Tem a ver unicamente com uma crendice, não? Vais a venir predicar cá? Sim? Bueno, abram suas Bíblias em Juan, capítulo número 10. E tudo isso que eu estou falando tem que ver com a predicação de hoje. Tem que ver com esse texto. Juan, capítulo número 10. Tem que ver com esse texto a qual Jesus Cristo ele ensina, não? Ele dá uma resposta a los religiosos. Juan, capítulo de número 10. Jesus, ele habla, recita essas palavras uma vez mais, lleno diretamente como uma pinha em la cara de la hipocrisia, em la cara de la falsa moral, em la cara de la incredulidade, e solamente nos basando nossas vidas em crença e não em fé. E a fé, como diz Hebreus, pero de nada vale eu recitar. De que vale eu recitar? A fé é o firme fundamento acerca das coisas que se esperam, acerca das coisas que se veem, que não se veem. Parece que solamente uno recitando é algo assim como uma reza. Recitamos,
Pero lo que é ter fé realmente, sino ouvir a voz de nosso pastor amado, de nosso pastor Jesus Cristo. Isso é realmente ter fé. E acá Jesus ele diz: de certo os digo, ele que não entra por la porta en el redil de las ovejas, sino que sube por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas o que entra por la porta, ele pastor de las ovejas és. A este abre ele porteiro, e las ovejas ouvem sua voz, e as suas ovejas chama por nome, e las saca. E quando há sacado fora todas as próprias, vá delante de ellas, e las ovejas lhe seguem, porque conhecem sua voz. Mas al estranho não seguirão, sino irão de ele, porque não conhecem a voz de los estranhos. Esta alegoria lhes dijo Jesus, pero eles não entenderam que era o que lhe dizia. Essa alegoria dijo Jesus, pero eles não entenderam o que lhe dizia. Por que Jesus dijo essa alegoria e eles não entenderam o que ele dizia? O sentido mais comum e figurativo na região de Palestina, de onde foi inspirada essa parábola de Jesus, habla de um pastor e habla de suas ovelhas, algo que eles conheciam muito bem, algo que era peculiar em suas vidas, algo que era de seu cotidiano. Muitas delas vezes, por não terem plata e não terem muitos campos, não? Nessa parte, tinham um chano que não era tão grande, cerca de 25 quilômetros, por 20 e algo de quilômetros, e as ovelhas tinham que pastar aí. E muitas ovelhas de muitos pastores diferentes, e de donos diferentes, e vão pastar. E a ovelha é um animal peculiar, já que a ovelha hoje a voz de seu pastor, e pode qualquer outra pessoa entrar em um redil de ovelhas e chamar as ovelhas, e elas não vão a ser caso. E ele pastor com um tipo de linguagem, não? Com um tipo de silvato ou de um linguagem que ele combinou com suas ovelhas. Pastor, ele combinou com suas ovelhas, sim, ele combinou com suas ovelhas. Suas ovelhas vêm, não? Inclusive aí, pode pôr aí no YouTube e que vai encontrar vídeos, não? Que as ovelhas estavam já pastando e a gente chamava, o pastor estava já e disse, pode chamar as ovelhas. E chamavam a gente, se esforçava. E ele assim, pi, e a ovelha de repente estava todas reunidas. E eles, por não terem tanto rediles à noite para dormir, eles simplesmente juntavam todas as ovelhas de vários pastores. Pero como o pastor mesclou todas as ovelhas são todas iguais. Sim, realmente a maioria eram todas iguais. Por suposto que há negrita, não? Que há blanquita, que há aí media negra, media blanca. Pero as ovelhas oíam a voz de seu pastor. E o pastor ele se acercava ao vajado e ele literalmente era a porta, não? Ele se acercava ao vajado e abria as pernas, chamava as ovelhas, abria as pernas e as ovelhas iam passando por entre suas pernas. E ele já ia contando e sabia e levava elas a pastar. E essa região onde havia muitas montanhas era um vale, um chano, pero também havia precipícios. E era um lugar difícil para poder pastorear. Era um lugar onde deveria pôr atenção.
e las ovelhas escuchar bem a voz de seu pastor. E é sobre esse contexto al qual Jesus ele desenvolve a ideia dessa parábola. Pero eu estou falando a nível de ilustração, para que nós outros podamos entrar nesse contexto. Sem embargo, há o contexto principal, o motivo principal por el qual Jesus contestou e contestou com essa parábola, não contando essa parábola. Foi porque ele curou um cego. E queriam saber quem lo hizo. E o cego solamente contestou: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora posso ver. Não lo sei, vino um homem e me hizo lodo e mandou eu me lavar. E era um cego de nascença. E a religião, os dirigentes políticos, os dirigentes religiosos, que deveriam ser eles os verdadeiros pastores de Israel, os verdadeiros homens de Deus, al qual deveriam guiar o povo, eles guiavam o povo à la perdição. Eles deveriam ter sanado esse cego, ou ao menos conduzido bem esse cego, não? Porque no caso, os sacerdotes eram responsáveis por certa sanidade. O que digo certa sanidade? Como a sanidade de fins medicinais e às vezes de fins milagrosos. Os profetas, os sacerdotes, eles faziam isso. Sem embargo, esse homem era cego e não podia, realmente é um milagre incrível que um cego que só vai a enxergar, a ver, vai ver, alguém que se quedou cego, não por meio da ciência, pero uma pessoa que ha nascido cego é impossível, e Deus hace o impossível, pero o impossível molestou ao grupo de fanáticos religiosos. O impossível molestou ao grupo de aqueles que só queriam as ovelhas, só queriam o ouro, a plata, só queria os fines, os recursos financeiros. E Deus, uma vez mais, hablando e trazendo uma instrução, dizendo: escutem, ustedes têm que escutar a voz de seu pastor, porque assim as ovelhas escutam a voz de seu pastor. Por isso ele diz: e quando ha sacado todas suas próprias, vá delante de ellas. E ele vai guiando. Não, ha sacado suas próprias. Por quê? Porque quedavam outras ovelhas. Jesus está dando esse exemplo. E se nós outros seguirmos legendo o texto e ubicando-nos nesse contexto, vamos nos dar conta que vai ter nela o famoso versículo, não? Que nós outros atribuímos ao diabo, que vindo matar, roubar e destruir. Pero Jesus está falando de los falsos maestros, de los falsos líderes. Jesus está falando de aqueles que hacen de la igreja del Senhor uma fábula, uma mentira. E nós outros, quando estamos enfermos, nos quedamos sem palavras, nos callamos, porque vemos que nada ocorre, por mais que não ore. Eu hablo nós outros porque eu quero ser muito humilde e me acercar a todos. Pero eu já aprendi isso há muito tempo, que o final é Deus. Deus ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E Deus tem instituído todos os nossos dias contados.
Ai, pastor, então se não temos que orar. Por suposto que temos que orar. Devemos orar. Devemos orar. E agradeço a oração de cada um de los hermanos. Pero a oração não vai a mover a mão de Deus a nosso favor. É nesse sentido de que se é uma marca. Eu orei, eu decretei, eu estabeleci, e todas essas palavras que dizem por aí. E então a vida vai a cambiar. Não, não vai a ser assim. Vamos ser sanos quando Deus queira que seamos sanos de nossa enfermidade. Ou quiçá vamos a morrer de nossa enfermidade. Ou quiçá vamos a viver toda a vida com a enfermidade. E vamos atender que aprender a viver. Porque o grande propósito da vida e o que sim Jesus nos ha prometido era que iba nos salvar e que no mundo íbamos a ter problemas, pero que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e assim como Ele venceu no mundo, Ele nos vai a conduzir. Porque Ele é o bom pastor, Ele é o único pastor. Nós outros, como igreja, temos que crescer em graça para com Deus, graça para com os homens, instrução de la palavra, para que todos nós outros podamos ministrar los uns a los outros palavras de parte de Deus. Porque imagina, mira o que me passou a mim, não? E glória a Deus, aí Ezequiel predicou. E cada um de nós outros devemos ter uma palavra, devemos predicar, devemos buscar. Por quê? Porque Deus quer assim. Ele diz, até que todos nós outros cheguemos à estatura de varão perfeito, à igualdade com Cristo. Ou seja, um não tem que ser melhor que o outro, sino que todos nós outros temos que chegar a essa estatura. Pero pastor, vós estudaste nesse seminário. Claro, por suposto, eu ajudo a interpretar a Bíblia, porque estudei, pero eu estou falando de predicar, de entender o mínimo del básico, de que eu estou sempre me esforçando acá e falando a los hermanos. Então, Juan capítulo 10, Jesus nos quer falar hoje, que somos suas ovelhas, e por ser suas ovelhas, escutamos sua voz. Não escutemos vozes mentirosas, vozes daquele que vem roubar, daquele que vem matar, daquele que vem destruir, daquele que vem se alimentar do corpo, daquele que vem querer quitar a lana de la ovelha. Vamos orar, Padre. Te damos glórias e graças, Senhor, uma vez mais, por tua fidelidade, por tua justiça, por tudo que tu eres e hás em nossas vidas. Graças, Padre. Ministra essa palavra em nossos corações e que podamos solamente escutar tua voz. Te agradecemos, Padre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, hermanos.